Acho que aquietar novamente. Vamos efetivamente agora entrar no conceito de animação no Maya, né? A gente já viu a parte teórica, a gente já viu como é que é a construção de um rigging, e agora a gente vai entrar para valer na prática de animação. O que é uma animação? Uma animação, ela é basicamente, como posso dizer, um aglomerado de imagens que enganam o seu cérebro, dando a ideia de movimento. Você colocando algumas imagens uma à frente da outra com leves alterações, o seu cérebro, através daquele lance da retina contínua, que a gente viu nos brinquedos óticos, né? Acredita que, a partir dali, há movimento nas coisas. Certo? Só que uma animação, para ela existir, ela precisa ser composta por dois elementos fundamentais. Número 1, keyframes. Número 2, o frame. O que é antes de que seja um keyframe, o que é um frame? Um frame é uma janela de tempo numa cena, e um keyframe é uma imagem nessa janela de cena. Como assim, André? Nós temos aqui, por exemplo, no Maya, indicando que a nossa cena está em 24 FPS. O que é que isso significa? Significa que, para cada 1 segundo, nós temos 24 frames. Isso que significa 24 frames per second. Ou seja, 24 frames quadros por segundo. Né? Para quem gosta de jogar videogame, sabe o que é isso. Significa, novamente, que a cada 1 segundo vão se passar 24 desenhos. E o que é um keyframe? Um keyframe, ele é basicamente uma pose naquele espaço. Vamos dar aqui um exemplo. Vamos abrir aqui novamente nosso Stitch. Aqui a textura, né? Mas novamente, nós temos aqui agora a cena em 30 FPS, ou seja, para cada 1 segundo, 30 quadros, ou seja, 30 frames per second. Vamos colocar aqui 30, porque eu coloquei 30 aqui. Eu quero dizer que a minha cena passa a ter 30 segundos. Isso aqui é na timeline. E isso aqui são os indicativos de frames que eu tenho por cena. Se eu reduzir esse cara, eu mostro menos frames na minha cena. Se eu der um play aqui, ó, começa essa barrinha a se mover. E ela dura 1 segundo. 1 segundo, 1 segundo. Porque temos 30 quadros e ele está rodando a 30 quadros por segundo, né? Vamos aqui, ó, focar nesse bracinho dele aqui. Temos aqui. Se eu selecionar a curva e apertar S, fica um pauzinho vermelho bem aqui, tá vendo? Deixa eu aumentar ele para ficar mais fácil de visualizar. Fica um pauzinho vermelho bem aqui. Isso é um keyframe. Significa que aquela pose foi computada na nossa cena. Certo? Eu gosto de trabalhar com esse cara aqui ativo. Vou explicar já já o porquê. Eu venho aqui e aí, ó, eu monto, fazer ele dar um pequeno soco. Ele está aqui. Eu vou montando a nossa cena. Vou fechar esse punho dele aqui. Ele está antecipando, né? Que a gente tem um braço normal. Vou até colocar esse braço dele abaixado. Aí, ele antecipou. E depois, ele executou o soquinho dele.
Sempre lembrando daqueles 12 princípios. Eu movo, aí eu aperto um S para dar um keyframe, né? E aí depois ele precisa voltar para a sua pose original. Botão direito, né? Copy. Copiei os keyframes das curvas que estão selecionadas. For no último frame, botão direito, paste. Vou colocar aqui 40 frames, só para poder ver um pouquinho. Vou dar um play. Olha só. Ele está aqui, braço parado, ele antecipou, ele copiou. Tá. Nessa cena de 40 frames, eu tenho 2, 3 keyframes. Esse quarto aqui é o retorno do loop. Posso contar também, 4 keyframes. Para eu deixar a animação mais fluida, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso adicionar mais keyframes. Ou seja, eu estou com o personagem aqui e ele veio para cá, eu venho e puxo o nosso querido bracinho mais para lá. Sempre verificando como está ficando a coisa. Só. E aí eu quero que ele puxe mais um pouquinho aqui. E aí ele vai executar. Lembrando, ó, sempre lembrando dos conceitos que a gente fez, arcos e tudo mais. A mãozinha está aqui, ela fez um arco ali. E agora vamos fazer ele dar um soquinho. Aceleração, né? Dá um soco. É que a gente tem lá, depois do movimento muito brusco, nós temos o overlapping. Então, a gente precisa de um frame aqui, onde eu estou sempre... Ó, veja toda vez que vocês veem esse negocinho vermelho aqui, eu estou apertando um S, tá bom? Preciso adicionar uma pose overlap, o movimento dá a sensação de mais impacto. E aí, eu relaxo o braço. Vamos dar uma olhada como está ficando. Olha só. Já ficou mais fluido o movimento, né? Adicionei alguns keyframes. Bom, dentro desse conceito de keyframe, nós também temos o que nós chamamos de embedding. O que é um embedding e o que é um main key? Ou, provavelmente dito keyframe, né? O keyframe, ou main frame, ele é basicamente todas as poses que são necessárias para contar uma história. Como assim? O que é que a gente precisa para contar a história de que esse personagem está dando um soco? A gente precisa da pose original, nós precisamos da pose que ele faz a antecipação, mostrando que ele vai dar um soco, e a pose que ele dá um soco. Então, esses são os keyframes. Os embedderings são todas as poses extras que eu vou colocando para deixar a animação mais fluida. Inclusive, é por essa razão que nós tendemos a pintar os embedderings de verde. Porque o que realmente importa são esses carinhas vermelhos. Certo? Isso é o conceito de animação. Vamos agora por partes, bem do começo. Lembra que lá nos 12 princípios a gente tinha... Ah, eu não acabei não comentando. Por que que eu prefiro trabalhar com esse cara aqui ativado? Quando eu estou fazendo animação, eu estou com esse cara aqui nessa pose e o Maia gravou. Não tem muito disso, gente, acostume-se.
Abrir aqui o Maya novamente. Voltando. Temos aqui, deixa eu carregar. Carregando o Maya aqui, só um segundinho. Pronto, acho que agora foi. Temos aqui a nossa esfera. Ainda não carregou totalmente. Foi. Temos aqui a nossa esfera, a sua timeline. E aí, ó, se eu tiver com esse cara desativado, o que é que acontece? Eu venho aqui, eu movo meu personagem, coloco na pose que eu quero, e por algum motivo eu esqueço de apertar o S. Olha só, eu perco aquela pose. Tá vendo? Então é por isso que eu gosto de trabalhar com esse carinha aqui ativo, porque ele é chamado de auto keyframe. Tudo que eu fizer em cena, ele automaticamente gera um keyframe para mim, tá vendo? E aí, ó, aparece na timeline esse símbolo vermelho e na channel box, aquilo que está mais vermelho escuro, vermelho mais escuro, é uma representação de que naquela parte lá foi gerado um keyframe. Se eu só movimentei o personagem em cena, obviamente só meu translate fica vermelho mais escuro. Se eu rotacionar, uma parte de rotate fica mais escuro. E com isso a gente tem a animação. Certo? Mas vamos voltar aqui. Lá nos 12 princípios, a gente viu duas maneiras de se fazer uma animação. Vamos colocar essa esfera aqui dos dois lados. Que é o pose to pose e o stray ahead. O que é o pose to pose? O pose to pose é basicamente eu construir a cena fazendo nossos keyframes bem bonitinhos, bem trabalhados, bem calculados. E o pose e o stray ahead eu vou animando sem me preocupar com a timeline. Qual é a vantagem e desvantagem de cada um? Vamos ver aqui em cena agora. Vamos adicionar um keyframe. Vamos fazer primeiro o pose to pose. Adicionei um keyframe aqui. Na última parte aqui, eu vou adicionar um outro keyframe. Quando eu clico no botão direito aqui, eu ativo esse cara, ele é um Step Preview. É basicamente para um modo de visualização de cena. Eu vou mostrar isso com mais calma depois. E aí, ó, aqui eu vou adicionar um outro keyframe. Vou fazer nossa esfera saltar. Com isso, ó, eu já tenho dizendo que, olha, essa cena precisa durar 1 segundo. Então, eu tenho aqui essas poses principais aqui. Então, o que eu preciso fazer é, basicamente, começar a adicionar mais keyframes. Olha só. E sempre respeitando a minha timeline. Eu não posso mudar minha timeline. E aí eu vou adicionando mais keyframes. A gente precisa sempre colocando, tipo assim, a gente coloca no meio, depois do meio, por exemplo, tá 21 e 24, coloca na metade o keyframe. Metade entre 1 e 12 é 6, coloca outro keyframe. Metade entre 1 e 6 é um 3, coloca outro keyframe aqui. A gente quer acelerar essa animação. Olha, outro princípio da animação. Então, para acelerar, eu preciso fazer com que os dois objetos comecem a posição deles próximos e aí vão se afastando gradativamente. Como assim? Se eu fizer só isso aqui, ó, quando que o movimento é pequeno, depois o movimento é grande, ou seja, eu acelerei. Eu vou adicionar mais um keyframe aqui, um pouco mais rápido, né? Ou seja, mais distante, para acelerar. O outro keyframe aqui. Tá aqui mais ou menos.
E agora a descida, ele tende a acelerar, né? Ou seja, vai desacelerar aqui em cima, for mais próximos, depois vai acelerando. E aí, quando chegar perto daqui, vai desacelerando. Veja só, eu consegui respeitar a cena bonitinho. E com o auxílio do Graph Editor, que eu vou explicar também aqui depois com mais calma, a gente pode corrigir essa cena. Maior perfeição. Só facilitar um pouco a vida. Vamos ver a diferença agora do Straight Ahead. Só ocupar esse cara. O Straight Ahead a gente também trabalha fazendo os keyframes bonitinhos. Só que eu não me preocupo tanto com o tempo de cena. Eu vou só fazendo em linha reta. Eu vou seguindo sem pensar muito no todo. Eu venho aqui, eu subo ele um pouco, vou acelerar, né? E aí, subir ele mais um pouco, porque eu quero fazer acelerar. Aí chega aqui em cima. Aí, ó, vai começando a acelerar. Desacelerar, né? Porque ele está indo no ar. Ele começa a descer, ele começa a acelerar. Olha só o que aconteceu. Eu cheguei nos 24 frames e eu não concluí a minha cena. Mas a gente consegue ver que a animação ficou mais fluida. Então, o que é que acontece? Por consequência, eu vou ter que começar a corrigir problemas, porque essa esfera aqui deveria terminar aqui embaixo. E aí, ó, eu começo a ter de, não, cara, eu tenho que puxar aqui. Tá vendo que eu vou ter que corrigir vários problemas? Então, qual é a principal diferença? O Story Ahead, ele deixa a animação mais fluida, mas ele não me dá um bom controle de tempo, não me dá um bom controle de previsão do que eu estou fazendo em cena. Eu vou fazendo e não sei quando é que aquilo vai acabar. Já, diferentemente, o Post to Pose, eu consigo prever o começo, meio e fim da cena. Qual é, então, André, o ideal de se usar? Os dois. Os dois é o que você tem que utilizar. Você pode utilizar, por exemplo, o Pose to Pose para fazer os keyframes, e entre esses caras, você vai fazendo a animação Story Ahead. Tipo, por exemplo, eu tenho esse frame e esse. Eu vou modificando ele livremente, sem me preocupar. Lembrando sempre de respeitar o keyframe daquela cena. Tem o keyframe ali, então eu vou posicionar de maneira livre aqui, onde eu achar mais conveniente a minha cena. De modo que no final a animação fica assim, mais fluida. Certo? Essa é a principal diferença entre o Stray Ahead e o Post to Post. Aqui ao lado, nós temos o nosso melhor amigo, que é chamado de Graph Editor. O que é que esse Graph Editor faz? Esse Graph Editor, ele é uma conversão desses valores aqui em uma tabela de gráfico. Como é que funciona um Graph Editor? Eu tenho aqui, por exemplo, essa cena aqui novamente, em que eu vou fazer essa bolinha pular. Vou colocar mais rápido, vou colocar aqui 24. A bolinha está pulando. O que é que a gente entende disso olhando o nosso Graph Editor? O Graph Editor é dividido em duas tabelas. Tabela número 1 aqui em cima, que é os frames, certo?
E aqui, ó, essa vertical, os valores, esses valores aqui. O que é que ele nos diz? No frame 1, tem aqui esse símbolozinho aqui, ó, que representa o keyframe. No frame 1, o valor de y é 0. Por isso que está nessa linha aqui, essa linha representa 0. É 0. No frame 2, o valor é 0.279. Olha só, ele já não está mais na mesma posição, ele dá uma leve subida. No frame 3, ele está em 1.046. Ou seja, a cada frame ele tem um valor. E aí ele vai montando esse gráfico. Isso é o gráfico Einstein. Com esse cara, a gente consegue trabalhar e montar como o comportamento da nossa esfera deve acontecer. O Graph-Edit a gente vai pegar mais calma na prática. Ele é a parte mais matemática da animação, né, 3D. Não se assuste, a gente pega ele na prática. Entendendo esses dois conceitos, esses dois pontos, Straight Ahead, Post-Pose, conceito de gráfico, Frame e Keyframe, a gente tem agora o conceito básico do que é e como fazer a animação. Tudo que a gente precisa entender agora é a relação desses movimentos com os 12 princípios que a gente viu nessas aulas anteriores. São aceleração, desaceleração, staging, deixa eu botar aqui o chat. Staging, o que tem mais? Tem overlap, follow through, nós temos a conceito da câmera também, né, que a gente viu outra hora e tudo mais. Enfim, todos os princípios que a gente viu anteriormente, a gente precisa agora aplicar na nossa animação para tornar ela o mais fluida e mais agradável de se ver possível. Certo? Vamos voltar para o nosso speech. Tá. Aqui. Novamente, vou ter que adicionar a textura, né? Pronto. Todo o conceito que a gente aplicou naquela esfera, tudo isso é aplicado nas curvas. Ou melhor, vamos para o nosso barro, a gente acabou de fazer de só notas, né? Por que não utilizar? E eu não salvei? Ah, eu não salvei. Vamos voltar para o nosso skit. Gente. Pois bem, todos os conceitos que a gente teve naquela esfera, a gente aplica agora esses controladores. Adicionando keyframe, adicionando bearings, e todo o cenário completinho, bonitinho. O que difere agora é só a nossa percepção de como cada um desses elementos deve ser disposto em cena, de modo a fazer funcionar. Estou bem. A gente está em 30 FPS, né? Então vamos colocar aqui 30 para poder permitir a cena tenha 1 segundo, né? Vamos aqui fazer o nosso personagem, não sei. Vamos trabalhar mais com o conceito de construir poses em cima dele, né?
a gente costuma aqui, ó, adicionar um keyframe all, ou seja, a gente seleciona todas as curvas e aperta um S. Esse primeiro keyframe aqui, é interessante que a gente sempre coloque ele numa pose, é chamada nossa pose neutra. Como é que seria a pose desse personagem se ele estiver simplesmente parado? Não é essa. O Stitch, ele não fica assim em cena quando está parado. Vamos olhar aqui na internet. Vamos colocar aqui Stitch. Olha só. Ele costuma ficar sentado, né? Pelo que eu estou vendo aqui. Vamos, então, copiar essa pose na nossa cena. Fazer o nosso Stitch ficar sentado. Primeira coisa aqui, eu vou adicionar um chão, para poder facilitar a nossa percepção de solo. E aí, ó. Uma coisa antes disso, na verdade. Existem duas coisas num rio que a gente precisa ter ciente, estar ciente, que é chamado de IK e FK. Qual é a diferença entre IK e FK? FK é Forward Kinematic e IK é Inverse Kinematic. Qual é a diferença? Um FK, ele tem esse efeito aqui, ó. Quando eu mexo esse controlador o mais em cima, né, o pai, ele mexe todos os outros. Já se ele fosse um IK, olha só, ele meio que posiciona esses caras para mim automaticamente. Esse rig aqui está mostrando muito bem isso, então deixa eu desativar aqui esse scratch. Tá vendo? Ele faz a curva automaticamente. Qual é o momento ideal de se utilizar um FK e um IK? Um FK, esse daqui, Forward Kinematic, ele tem movimentos mais circulares. Veja só, se eu fizer uma animação assim, ó, e eu nesse cara aqui adicionar... Não, vou deixar aqui. E aí eu vou fazer a mesma pose dos dois lados. Primeira coisa, olha a facilidade que foi colocar esse braço nessa posição aqui. Já foi só rotacionar e pronto. Esse daqui, ó, vou ter que abaixar aqui, rotacionar a mão, olhar de ladinho, posicionar aqui, descer. Olha só toda a dificuldade que eu tive para colocar nessa pose. Beleza. Agora vamos para outra pose. Mover aqui a mão para cima, aqui rotacionar e tal. É toda a dificuldade que eu estou tendo para posicionar. Sim. E agora vamos ver o efeito da animação acontecendo. Tá vendo que a mão direita, essa daqui, ficou mais natural? Ela fez um quê? Ela fez um arco, não é verdade? Enquanto que essa daqui, ó, ela se move em linha reta. E a gente aprendeu que um dos principais princípios da animação são os arcos. Mas André, eu não consigo fazer um arco com um IK? Consigo. É só eu vir aqui e mover. Só que, olha só, eu vou ter que ficar toda a vida fazendo isso. Vai ter que corrigir esse arco. Aí eu vou posicionar esse cara aqui. Aí depois aqui em cima eu vou posicionar. E aí, por algum motivo, eu decidi, na verdade, que eu quero rotacionar a coluna. Aí, olha só, eu vou ter que refazer esse arco novamente. Então, qual é o momento que eu utilizo? Então, o IK não serve? Serve, mas qual é o momento de se utilizar cada um? O FK, ele é utilizado para todo e qualquer movimento fluido que eu queira simplesmente transitar o braço, o membro, a coluna, seja o que for. O IK, ele já tem a função de fazer o quê? Empurrar, ou ser empurrado numa cena. Vamos aqui um exemplo. Deixa eu abrir aqui um outro rig aqui. Um rig com braços maiores.
Deixa eu pegar ele aqui. Nosso querido Faun. Ele um pouco mais avançado. Vou colocar aqui de um lado FK. Aqui. Do outro lado IK. Vamos supor, por exemplo, que na cena que a gente está fazendo, existe um muro. Existem duas paredes assim. Tá? E essas paredes, elas estão paralelamente se aproximando. Até ficar assim. Aqui, e ele vai se aproximando assim, né? E vamos deixar mais perto, né? Vamos deixar aqui, por exemplo, fazer logo na posição. O braço aqui está levantado. Assim. E esse aqui, ó, bem mais fácil de posicionar, né? Depois eu coloco esses cubos. Aqui. Só isso. Aí eu vou lá, decido. Na nossa cena vão ter paredes que vão estar esmagando o nosso personagem. Tanto aqui, quanto aqui. Tá? E aí, no último frame, ele vai estar mais ou menos aqui. Eu entendi que o Maya, ele faz as transições automáticas para mim entre um keyframe e outro. Como assim? Se eu tenho aqui uma esfera, eu adiciono um keyframe aqui, e o keyframe dele bem aqui, o Maya vai mover esse objeto automaticamente em cena. Isso acontece com as nossas curvas também. Então, são somente 2 frames nesse bloco, eu preciso apenas de 2 frames também. Eu vou, então, aqui, ó, nesse cara, posicionar o nosso braço de modo a comportar. Olha só a dificuldade que eu estou tendo de posicionar a mão na cena, onde ele deveria ser. Enquanto que no IK, é só eu mover assim. Vamos ver o que, que acontece. Vejam só, o IK, ele parece mais realista, né? Ó, quando ele vai dobrando. Ele segue bem direitinho a parede. Enquanto que no FK, a mão fica se mexendo, ó, fica entrando e saindo do bloco, tá vendo? Ó, já entrou, aí saiu e tal. Então, a gente com isso viu que o IK ele é bom para empurrar e puxar coisas. Então, quando é que o FK ele é bom de ser utilizado? Ele é bom de ser utilizado, novamente, para movimentos em arcos.
Movimentos de empurrar e puxar, a gente utiliza IK. Movimentos que tenham arcos, a gente utiliza FK. Qual é uma situação que a gente pode utilizar isso? Um soco, por exemplo. Vamos fazer a mesma coisa agora com o personagem. Novamente, posicionar desse jeito, ó, é mais chatinho de se fazer com o IK. E aí, a gente tem a nossa antecipação, né? Posicionei aqui. Posicionei aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa com o IK. Aqui, ó, é o polivector do nosso cotovelo. É com esse cara aqui que se controla o cotovelo. E aí depois, outro keyframe é o soco acontecendo. Olha como é que ficou a animação. Opa, acabei de ver que eu não adicionei keyframe nesse cara. Vejam os arcos que são formados. No IK, ficou tudo muito linear. Vendo ele sobe reto, deixa eu ativar aqui. Ó, ele vai e sobe reto. Duas retas. Enquanto que no FK, a gente vê algumas curvas acontecendo. Ó. Tem um arco acontecendo aqui. E aí, no IK, eu tenho que ficar corrigindo essas coisas. Trazer o braço mais para cá. E aí eu tenho que mexer o cotovelo para ficar aqui. Depois eu trago o cotovelo para cá. Vejam todo o trabalho que eu tenho para fazer. E ainda não ficou legal. Enquanto que não é ficar, é só eu fazer a parada que o movimento já acontece. Né? Novamente, então, o IK ele serve para você empurrar ou puxar coisas, enquanto que o FK serve para fazer movimentos em arcos. Pessoal, são 9 horas já. Né? A gente vai ficando por aqui hoje. Tentem instalar o Maya, e quando vocês instalarem o Maya, novamente, tentem mexer no software, tentem brincar com ele e tentem fazer algum tipo de animaçãozinha, beleza? A gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.